Bíblia de Estudo da Fé Reformada com Concordância. Uma edição especial cuidadosamente elaborada. Com mais de 1 milhão de palavras, esta Bíblia oferece explicações versículo por versículo. São 20.000 comentários sob a liderança editorial de R.C. Sproul e a contribuição de 75 importantes teólogos de todo o mundo. Além disso, esta Bíblia conta com recursos exclusivos para aprofundar ainda mais o estudo das Escrituras. Uma concordância com 4.000 verbetes, 57 mapas, artigos temáticos e vários símbolos de fé como credos, confissões e catecismos. É uma experiência singular de leitura, estudo e discipulado para todas as idades e fases da vida cristã. Cada um dos livros e divisões conta com uma introdução completa, em que são discorridas informações extremamente relevantes sobre o título, a autoria, o contexto histórico, as características literárias e outras observações valiosas. Estão disponíveis 8 opções de capas: couro legítimo preto, os modelos luxo nas cores azul marinho, turquesa, chumbo, vinho, marrom e lavanda, e também uma edição em capa dura. A editora Fiel, em parceria com a Ligonier, deseja que essa obra auxilie os crentes a crescerem no conhecimento de Deus. Cristo Jesus é o Messias prometido nos tempos antigos. Ele é o Deus Supremo. Hebreus nos mostra Cristo como o Criador de todas as coisas, superior aos anjos, autor da lei, maior que Moisés, Senhor do sábado. Sumo sacerdote cujo sacrifício é permanente e superior ao templo e a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele é o autor e consumador da fé, aquele que sustenta e preserva seu povo, sendo digno de toda adoração, culto e louvor. A supremacia de Cristo na Epístola aos Hebreus. Conferência Fiel Pastores e Líderes, 2023. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível. Já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado. Não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais. A graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A palavra de Deus é repleta de histórias e personagens cativantes. É impossível não nos transportarmos para dentro de suas narrativas. Quem nunca se imaginou no jardim do Éden conversando com Deus ou enfrentando um gigante? Entre essas histórias, existe uma especial para a qual todas as outras apontam e que nos leva ao clímax da revelação de Deus.
é a história de Jesus, o nosso Salvador. Ele é o centro de toda a Escritura, o cumprimento de todas as promessas, o autor e consumador da nossa fé, que derramou seu sangue precioso na cruz para nos resgatar do pecado e nos dar vida eterna. Ele é aquele que merece toda a nossa adoração, assim como fez Maria de Betânia, que ungiu sua cabeça com perfume, antecipando a morte de Cristo, demonstrando seu amor e conduzindo-nos ao lugar onde toda e qualquer história bíblica deve nos levar, a devoção a Cristo. Conferência Fiel Mulheres 2024. Deslumbradas, aos pés de Jesus.
Muito bem-vindo a todos. Eu sou o pastor Tiago Santos, diretor do Ministério Fiel, e eu quero dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham agora, nesse dia 28, 7h30 da noite, ao vivo, nesta transmissão que fazemos de um documentário muito especial que nós preparamos para você. Eu quero incentivar você a acompanhar, a compartilhar, a informar outras pessoas para que venham, para que assistam, porque nós temos muitas coisas especiais que preparamos para você, para te abençoar, para abençoar a sua vida. Nós, por exemplo, estamos oferecendo a você o e-book deste livro, João Calvino, Amor à Devoção, à Doutrina e à Glória de Deus. João Calvino foi um dos grandes reformadores da igreja e nós queremos homenageá-lo trazendo alguns dos seus livros, do seu conteúdo, das suas ênfases pastorais, ministeriais, teológicas, neste documentário que preparamos para você. E por isso nós queremos que você participe, que você compartilhe, que você esteja conosco. Também estamos oferecendo, a propósito desse momento tão especial, um desconto muito legal de 50% de todas as obras de João Calvino que nós temos preparado e publicado em língua portuguesa pelo Ministério Fiel. E a cereja do bolo de tudo que nós trazemos a vocês é uma entrevista que nós fizemos com a voz e a pena de João Calvino para a língua portuguesa, o reverendo Walter Graciano Martins, um irmão querido que Deus usou grandemente e usa poderosamente para ser aquele que trouxe para a nossa língua pátria, para a nossa inculta e bela língua portuguesa, o ensino de João Calvino. Ele vai contar essa história que, tendo aprendido sobre quem foi Calvino, sobre as suas institutas, ele se propôs no seu coração de traduzir as suas obras e de colocá-las no nosso vernáculo. E fez um trabalho maravilhoso que abençoa muita gente, e muitas igrejas e o povo de Deus de todos os países de fala portuguesa. Nós, na Fiel, tivemos o privilégio de fazer uma boa parte das obras de João Calvino, temos quase que todo o Novo Testamento já completos, não é? Faltam apenas alguns poucos livros que lançaremos até o ano que vem, e assim você pode acessar esse acervo maravilhoso que há 500 anos vem servindo a Igreja de Cristo e abençoando muitas pessoas. Então nós queremos a sua presença, queremos que você participe, que você envie seus comentários, que você faça suas perguntas, que você interaja conosco. Teremos a participação do pastor Franklin Ferreira, teremos a participação de outros irmãos que estão trazendo esse conteúdo para você. E veja só, além disso, amanhã, dia 29, nós também teremos transmissão, tá? Então, não é apenas hoje, amanhã também nós, às 19h30, teremos a transmissão. Você pode assistir hoje, pode avisar os seus amigos, seus contatos e pedir que se conectem aos nossos canais e assistam também o documentário que nós ofereceremos amanhã. E aproveite as promoções que nós temos em nossa loja, tanto das obras de João Calvino, como também de outras obras que nós selecionamos especialmente para você, para que você tenha a oportunidade de amealhar, de conseguir alguns dos livros que nós do Ministério Fiel preparamos com tanto amor e com tanto empenho para você. Que Deus te abençoe, nós esperamos que esse seja um tempo muito rico e de grande aprendizado na sua vida. O que me chamou a atenção foi uma coisa aparentemente boba. No IBEL eu tinha uns colegas formandos que estavam conversando sobre a aula, a última aula, e que tratou de João Calvino. E eu nunca tinha ouvido o nome João Calvino. E falaram num livro chamado Instituto, achei muito esquisito o nome. Eu me aproximei, posso entrar na conversa? Pode. Vocês estão falando de um homem e institutas, o que é isto? Eles riram bondosamente de minha ignorância e falaram sobre a última aula. É que eles não sabiam que estaria nascendo aqui dentro um interesse imenso
insaciável de conhecer João Calvino e as institutas, porque eu falei assim, institutas, o que é isto? Que livro é este? Vocês podem me mostrar na biblioteca, eu quero ler. O nome é esquisito para mim. Eles riram ainda mais e diziam, não, não está em português. Aí eu estranhei muito. Como pode uma obra dessa não estar em português, quando vocês estão dizendo que é o que nós seguimos no sentido teológico, eclesiológico e tal, e tal, e tal. O fato é que não souberam responder. E assim nasceu dentro de mim o interesse por essas duas coisas, uma pessoa e o que a pessoa fez. A pessoa de João Calvino e as institutas, a obra magna da fé reformada. E dali eu segui para os campos de trabalho sem tocar mais no assunto, porque os missionários não falavam nada. Os missionários presbiterianos, todos de nascença, eles parece que não sabiam nada de João Calvino. Aí eu fui ficando intrigado com aquela estranheza. Foi assim que começou o meu conhecimento, entre aspas, o meu conhecimento do reformador João Calvino, sem saber absolutamente nada dele e de suas obras. Eu conto em meu livro João Calvino no Brasil, e eu quero reportar a você com frequência este livro, porque ele é tido como um livro sem menor importância e eu acho importantíssimo para introduzir João Calvino no Brasil. Eu traduzi a primeira obra, não era de Calvino, de um grande calvinista, William Hendrickson, que escreveu Mais que Vencedores. Antes de ir para ser um dos diretores da editora Cultura Cristã, eu traduzi aquele livro porque eu fiquei sem campo. Por ser um homem muito franco e direto, eu perdi o meu campo de 9 anos na cidade de Séries, Goiás. E fazer o quê? Eu fui ajudar uma igreja pequena, por isso eu tive tempo de traduzir aquele livro que me foi presenteado por um pastor batista da Igreja da Graça, lá dos Estados Unidos, Ronaldo, não é Denda, não, é Ronaldo, esqueci o outro nome. Ele me conheceu e me deu aquele livro de presente. Como todos esses livros em vermelho aqui, eles me foram dados em inglês. E eu sem conhecimento suficiente de inglês para traduzir. Havia um casal norte-americano, muito amigo, morando em Séries, eu pastor e eles minhas ovelhas, me ajudaram a traduzir. Mais que Vencedores, de William Hendrickson. E foi assim que começou, chegando em São Paulo para ser um dos diretores na editora Cultura Cristã, ele foi aprovado
para ser publicado. Eles não sabiam que os verdadeiros tradutores não fui eu, foi aquele casal. E assim começou minha labuta, traduzir o segundo livro de Hendrickson, a Vida Futura, segundo a Bíblia. E daí por diante, eu fui adentrando, nada de Calvino no meio, a não ser suas ideias, seus conceitos teológicos, a sua forma como encarou a igreja, como a igreja deve ser. E naquele tempo eu fui dispensado da editora porque ela faliu. A IPB botou outros diretores e eu saí, fiquei sem igreja e sem meu trabalho na editora que me rendia o sustento da casa. Aí começa outra história em torno de João Calvino. Além do interesse por ele e pelas suas obras, também era o interesse de ocupar meu tempo com algo que ninguém nunca tinha se aventurado. Me perseguia desde aquele dia, aquele momento lá no IBEL, me perseguia a ideia de ler João Calvino em português. Eu lia na marra, expressando a expressão rude, porque alguém ia me perguntar, você é diretor e não sabe, não conhece as institutas? E eu li. Quando descobrimos que a igreja não embarcou naquele barco, e que aquele barco tinha aparência de água, de canoa furada, não era canoa furada. O tempo é que revelou. Mas no momento foi muito decepcionante pegar os salmos numa versão em inglês. O que eu diria? Eu não tenho as palavras técnicas para uma obra que não está no livro físico. Online, eu poderia dizer que esse livro estava online e eu traduzi dessa forma lá num disquinho. E eu passando sem computador, porque o meu primeiro computador foi um presente de aniversário que minha esposa me deu. E eu comecei aquele trabalho com a maior dificuldade do mundo. Por quê? Segundo aos Coríntios foi o primeiro livro. O próximo, me parece, foi Gálatas ou Romanos, ou primeiro aos Coríntios, uma coisa assim que está já nevoenta na memória, que não tenho uma certeza precisa de dar assim uma relação concatenada e tal. Mas o fato é que os Salmos foram um dos primeiros a ser traduzido por mim. Tanto é que eu traduzi 3 volumes, eu tive que parar, foi entre a Fiel. A Fiel eu traduzi o 4º volume e a Fiel já, né? Tem ali, olha lá, ó, os Salmos número 1 e 2. Aquilo lá já foi da Fiel. E ela publicou o 4º volume, completando os 4 volumes.
Agora, você me perguntar como você conseguiu com um conhecimento precário do inglês literário para traduzir essa obra difícil. Ela estava na linguagem não atualizada. Ela estava no inglês antigo. Eu sofri horrores, porque eu traduzia, lia, relia e tal. Está errado, tá procurando a terminologia certa com o original, entre aspas, também, porque o original para mim era o inglês. Quando não era, era o francês, era o latim. O latim já era uma língua morta, então era o francês, que Calvino mesmo escreveu em latim, talvez a maioria de suas obras, e ele mesmo traduziu para o francês. Então eu fui conhecendo, de repente, um personagem histórico de assustar qualquer um. Quando eu digo eu conheço João Calvino, qualquer um pode entender. Eu conheço João Calvino de uma maneira através do que ele fez, através de sua história, que os livros contam. Mas eu comecei a experimentar em cima dos salmos, nunca 2.000 páginas, 3.000 páginas mais ou menos, os 4 volumes, né? Redonda em umas 3.000 páginas, para um homem que tinha um conhecimento precário da língua inglesa e principalmente da língua clássica. Isto foi me assustando, porque nada me fazia parar. E eu passei a ser como uma traça. Foi sem cessar, até chegar ao ponto que nós temos hoje. Deus me deu a graça também de trabalhar na obra-prima dele, né, que são as Institutas. Isso aí não adianta só para defender os comentários, os sermões, os tratados, porque ele cuidou dessas áreas. Dos tratados, porque ele vivia em acirrada polêmica com os inimigos, católicos ou luteranos, porque a igreja luterana já tinha começado. Os tratados, as Institutas estão dentro do tratado, né? Mais teológico do que especulativo. E também os sermões, que são importantes, muitos têm que, de Calvino, os sermões são da menor importância, e não é verdade. Quem quiser conhecer o caráter de Calvino, é ler os seus sermões. Como ele expunha a palavra de Deus, a seriedade com que ele expunha a palavra de Deus. Os tratados, os sermões, as polêmicas, como no caso do breve tratado sobre a Santa Ceia, conversando com Felipe antes de vocês chegarem sobre a publicação desse livro tão importante, porque na tradução que eu fiz, eu incluí 3 discussões polêmicas entre Calvino e 2 luteranos. Joaquim Westphal e Telemann. E ali é que nós aprendemos
naquelas 3 discussões, aprendemos a diferença da celebração da ceia dos reformados com o resto. Então, eu acho as Institutas o livro mais importante de Calvino. Mas eu quis publicar a sua primeira versão das Institutas. E o Tiago embarcou, concordou, gostou da ideia e fez um livro que é um primor. E quem tem lido chega a dizer que uma das traduções mais felizes que eu fiz foi desse livro aí. A perfeição linguística. E ele escreveu aquilo ali. Não foram 4 volumes. Ele escreveu um volume muito descrente que daria certo. Foi o oposto de mim com meus colegas. Nós tínhamos a ilusão de que daria certo. Isto só concretizou-se depois, mais tarde, anos depois, porque isso começou uns 30 anos atrás. E então nós temos a polêmica, a doutrina, os sermões, e nós temos essas áreas aí que Calvino abrangeu com um taquígrafo ao lado, né, escutando e copiando com os garranchos, porque a taquigrafia são garranchos que depois o taquígrafo tem que trabalhar para poder botar em nossa língua, né? Foi assim que muitas obras, sermões de Calvino foram compostos e publicados através da taquigrafia. Por isso a gente pergunta, como é possível aquele homem sozinho, com N doenças, conseguir fazer o que fez? Então, eu me sinto dentro da coisa, como nunca imaginei que eu estaria, porque das obras todas de Calvino que eu tenho a ciência de que não traduzi foram sermões em Deuteronômio. O resto está tudo em português. Você vê aqui atrás, tem aí, eu mandei imprimir, eu mandei encadernar os que não foram publicados. Então, meu irmão, os salmos marcaram muito, por isso eu estranhei que um homem como o James Montgomery Boyce, minha língua não consegue falar direito os nomes em inglês. Ele não cita Calvino, ele não leu os Salmos de Calvino. Ele não leu nada dos Salmos de Calvino. Ele montou a cavaleiro em Spurgeon e ficou aí. Ele cita Spurgeon como o principal representante da fé calvinista. Eu concordo em parte, mas e aquele de quem a Spurgeon era seguidor? Nada. Aí eu, conversando com o Felipe, achei que o filho dele, que chama Spurgeon, achei que ele não gostou, mas eu estava equivocado. Mas a tradução dos Salmos me levou a
abraçar essa obra minha com muito apreço. Reverendo, nós temos um presente da Fiel ao senhor. Ó, uma placa ao senhor. Se o senhor quiser ler, foi uma mensagem do Ministério Fiel ao senhor. Estou pasmo. De vez em quando a gente fala uma coisa mentindo um pouquinho, mas o que eu vou falar não tem nada de mentira. Eu nunca esperei que a Fiel fizesse isso. O Ministério Fiel expressa sua imorredora gratidão ao Walter Graciano Martins por ser a voz e a pena de João Calvino. Para a língua portuguesa, por sua imensa contribuição à produção das obras de João Calvino em português. Nosso muito obrigado. O seu legado será duradouro e alcança várias gerações futuras. Julho de 2023. Vocês não têm ideia. Fala para o Tiago isso aqui também, viu? Que o velho guerreiro não aguentou. Muito bonito. Eu já ganhei algumas ali, ó. Mas inclusive o de pastor emérito. Mas esse aqui. Fala para o velho amigo Tiago que Walter Martins não aguentou o peso da beleza e justeza dessas palavras. Eu escrevi um livro pensando que os que tivessem interesse que iriam querer saber justamente isso. A vida na minha oficina. Eu nunca chamei de escritório, porque sempre achei um palavrão muito rebuscado, escritório. Mas oficina porque eu sou ferreiro. Você sabia que eu sou ferreiro? Fui ferreiro. Minha profissão era ferreiro. Trabalhava numa ferraria para ganhar o pão. Daí, talvez, influenciado, eu chamo isso aqui de oficina. Hoje, um pouco diferente de outrora, eu, antes da doença, eu levantava cedinho, trabalho era grande, pensando que tudo seria muito mais mágico do que real. Eu lavava os talheres para minha esposa, fazia o café. Quando ela levantava, eu estava prontinho. E eu já tinha vindo, levantava às 5 horas para trabalhar. Com um espírito aceso. Voltava, sentava ali, começava a tradução e levantava de hora em hora e saía caminhando ou pela rua ou aqui no fundo tem a piscina, que já achamos a casa com piscina e a água morninha a gente terminava e eu tinha feito um dia. Eu terminei o dia 15 laudas num dia só. Como é possível? Um colega tradutor falou, Walter, você é uma coisa de louco.
Eu não consigo. Quando eu faço 10 páginas, eu fiz demais, eu trabalhei demais. Eu consegui até 15 laudas. Daí, houve uma época que eu trabalhava para 6 editoras, atendia 6 editoras, fazer um trabalho de milhares de páginas. Só de pensar hoje eu fico tonto. Eu conseguia sempre na alma aquele ânimo, aquela disposição. E a tristeza foi me dominando porque Calvino não era vendido nem entre os pastores de fé reformada. Não tinha interesse. Um falou para mim, ó, você está perdendo o seu tempo, isso aqui é coisa de lá de outrora. Faz muito tempo, ler a Bíblia mais velha. Não, que eles não acreditavam no que eu estava fazendo. Pior, achavam desnecessário o que eu estava fazendo. Só tem uma pessoa que conhece e que tem sido uma bênção na minha vida, minha esposa. Ninguém mais. Se vocês não aparecem com essas maquininhas, né, me filmando, com essas perguntas, muitos não saberiam nada. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus me chamou para isso, para ser servo dos servos do Senhor. Fazer um trabalho que não sei se no mundo algum outro está fazendo. Porque traduzir 100 livros é demais. Traduzir 150 livros, aí passa da conta. E emendar com mais umas porções, tantas porções, chega a centenas de porções, capítulos. Eu quero que você traduza esses capítulos aqui nesse livro. E eu traduzo, juntando tudo, mais de 100. 2 Bíblias. Eu não conheço, acho que nunca vou conhecer o Editon. O Editon. É conhecido de vocês? Sim. Pois fala que eu sou um admirador dele. Porque nós somos parceiros numa obra só. Eu conto como porção por causa da vastidão do comentário de cada livro. Aquele material, eu conto como uma porção. Juntando a metade da Bíblia da Fiel e toda a Bíblia da monegismo, 100 e tantos porções. Deus me deu para fazer. Uma coisa Ele não deixou eu fazer. Sou um grande pecador. Eu tenho medo de mim mesmo, do que sou capaz de fazer de errado. Mas Ele nunca me deixou me vangloriar, sentir o orgulho, né? Eu faço isso e tal. Quando eu conto, é para estimular outros. Um tradutor, por exemplo, está começando. Ou eu escrevo para que as pessoas saibam que eu fiz isso pela graça, misericórdia de Deus, para o bem da igreja. Eu tenho aí todo João Calvino em português. Falta dinheiro para
editar. Mas o brasileiro não tem esse hábito. Portanto, eu sou grato a Deus que me deu essa tarefa como servo dos servos. E tenho feito. A última tradução provavelmente seja esses Salmos do Bois. Muito boa obra. A não ser que Deus estique minha vida, me dando um pouco mais de saúde para continuar fazendo. Eu diria que foi o ponto inicial de nosso relacionamento, até com as obras reformadas que eu passei a traduzir. Lembrando que quem me deu de presente o original dessa obra foi um amigo do reverendo Denham, lá dos Estados Unidos, Ronaldo não sei de quê. Ele casou com uma brasileira, né? Naturalmente veio para o Brasil e eu escrevi uma carta para o reverendo Denham e ele achou tão interessante que, sem permissão, ele traduziu a carta e mandou cópias para os Estados Unidos. Esse Ronaldo queria me conhecer. Morava em Séries, aqui é uma cidade muito boa, mas muito pequena. E era pastor lá. Ficaram conosco e passou a me presentear com livros do Kistebacher, William Hendrickson e outras obras mais. Foi quando me despertou o interesse de traduzir livros. Mas ainda, como já disse, não João Calvino, porque eu achava que era muita areia para o meu pobre caminhão velho. Mas o curioso com o reverendo Denham, eu falo isso com muita frequência, é como se ele tivesse, talvez é verdade que ele tivesse um caderninho com o nome de entidades e pessoas por quem ele orava. E se eu estou certo, ele orava por mim constantemente. Orava o quê? Talvez nem ele soubesse. Foi quando veio a primeira conferência. Com essa carta, porque ele me escreveu de maneira muito brusca porque esse amigo dele queria que eu trabalhasse na Fiel. Como que eu vou trabalhar com um presbiteriano que aceita batismo infantil? E ele me fez essa pergunta assim, olhando nos olhos. E eu escrevi. Eu não vou falar nada, vou escrever para o senhor meu pensamento. Escrevi uma carta na mesma tonalidade. E aquela tonalidade dele e a minha parece que criaram um lastro de amizade, porque o norte-americano gosta da franqueza. Nós não gostamos. Nós brasileiros nos ofendemos. Mas o norte-americano, ele gosta da pessoa que é franca, que é direta. E sem eu saber, pensei, nunca mais vamos ter nada a ver um com o outro. Eu estava enganado. Quando vem a primeira conferência, ele me fez um convite para ir com tudo pago. Viagem e tal, tudo pago. E ele disse mais, eu quero que você faça uma preleção sobre o seu trabalho, sua convicção.
foi quando entra o Franklin com seus colegas. E essa história se estendeu até hoje. O Franklin e eu somos amigos, assim eu considero, não sei ele, da parte dele. E para mim é um presente divino ter um amigo como o Franklin. Homem simples. Vocês dois é que sabem dizer o quanto ele é simples. Um homem também honesto. Um homem que se tornou algo além do que ele imaginava no seminário. Hoje é reitor de um seminário. O único brasileiro com uma sistemática. O único doutor brasileiro com sistemática. Exatamente. Autor de uma teologia sistemática que, para mim, particularmente, a teologia sistemática é o pivô de toda a teologia bíblica. Não, o seminário não pode menosprezar a teologia sistemática. Tem dogmática e tal, e tal, e tal, e tal, teologia isto, teologia aquilo. A teologia sistemática é que me deu todo o lastro de conhecimento, interesse e de fazer o que eu faço. Passei a fazer. Então, todo ano da vida do velho Deno, ele pagava tudo para mim até estar lá. Ele queria me ver lá. Como isso é possível? Um presbiteriano e um batista, como pode ter uma afinidade tão forte como a nossa? Mas foi isso que aconteceu. E sempre eu penso no caderninho, está lá meu nome. Ó Deus, tem misericórdia do Walter, tem misericórdia daquele homem grande, pecador, mas que foi salvo pela graça. Não sei. Foi o último encontro dele com a própria editora, com a própria conferência, foi aquela em que ele apareceu quando na Pérola e autografou. E autografou esse livrão aí que eu prefaciei. Ali eu conto essa história. E quero dizer ainda, rematando, que eu tenho o Ricardo Denner como um dos homens um dos cristãos mais nobres que já andaram pela face da terra, que Jesus chamou para servi-lo. É isso que eu penso. Ele me ligou, perguntou como estaria a Paráclito naquele dia. Eu disse que está com o raminho mortuário na mão, esperando quem tem interesse, para não acabar de morrer. Ele disse, vem aqui falar comigo, porque para você é mais fácil. Nós vamos ficar em torno de uma mesa, comendo um churrasquinho e conversando sobre isto. Quem sabe vamos fazer uma força-tarefa juntos ainda e tal. Ele não contava que eu oferecesse o estoque para ele comprar. Quando eu ofereci, ele ficou doido. Eu disse, não, eu estou construindo esse prédio aí. Construindo aquele prédio. Estou construindo esse prédio. Todo o dinheiro vai para ele. Falei, se nós conversarmos, o senhor vai descobrir que podemos. E quando terminou nossa reunião, ele disse, eu concordo com você, nós podemos.
Mas tem um detalhe, 2 detalhes, que você seja nos estatutos membro do conselho editorial, conselho consultivo, que podemos recorrer como uma consulta, e que você continue traduzindo Calvino para nós. Porque ficou naquele... Eu era sozinho, eu não tinha ninguém, eu não tinha um amigo, eu não tinha um advogado. Para os lados legais da coisa. O que para mim era mais fácil, eu ia fazendo sozinho. E eu dei tudo, quer dizer, significa que eu dei tudo para Fiel. Toda a publicação era da Fiel. Eu tenho a experiência concreta da importância quando eu fiz amizade com vários pastores pentecostais que se tornaram reformados. Por exemplo, eu tenho um amigo batista, pastor hoje, né, há tempo se tornou pastor batista, Ricardo Macedo. Aquele homem passou a ser meu amigo e como que um pastor, ele sente isso porque ele, de mês em mês ele me telefona para fazer oração pastoral comigo. E conta a história. Eu não era reformado, não tinha convicção reformada. Hoje eu tenho. Estou numa igreja batista reformada. Quer dizer que o meu trabalho, eu creio que o meu trabalho acendeu uma mecha inapagável para o resto, até Jesus voltar. Isso vai aumentando cada vez mais para crer na plena verdade da palavra de Deus. E quando eu comecei, eu queria isso. Eu não queria que todos que lessem meus livros se tornassem presbiterianos. Isso nunca passou pela minha cabeça. É que todos os cristãos nas suas denominações se tornassem seguidores do sistema teológico e eclesiológico de João Calvino. Os pastores modernos das denominações cristãs, eles farão um grande ato de, como ministros da palavra, crendo com João Calvino, porque João Calvino ensinou e praticou a retidão de vida. Quer dizer, a fé realmente reformada leva uma vida à retidão, pelo caminho da retidão. É o que está faltando hoje para sanear a sociedade com o santo sal. Não me leve a mal. O santo sal quer dizer a vossa palavra seja como sal, né? E Jesus disse no Sermão do Monte. Então, a fé reformada, o problema dela no Brasil é que nada, nem a graça, nem a misericórdia, só de imaginar essas grandes verdades, tem levado as pessoas a uma mudança real, concreta. E tinha que ser diferente, porque a graça, né, pela misericórdia de Deus, Ele usou de graça infinita para nos abraçar, para nos trazer para o seu seio e nos transformar em homens de Deus diferentes, mesmo que paguemos um preço muito elevado, porque hoje aqui no Brasil, quem for honesto, ele vai ter problema com
a própria igreja desonesta. Que nós temos histórias por aí dos evangélicos, chamados evangélicos, que se metade é verdade do ex-presidente, sem falar do atual presidente, que tudo indica que é um indivíduo ateu. Então, aquele homem continuou praticando aquelas coisas, se é que ele realmente conheceu a Cristo. Uma igreja o batizou, não sei que igreja é, nas águas ou com água, mas o batizou, tudo indica que foi nas águas, porque aparece foto dele ajoelhado, né? E ele foi ao Jordão para ser batizado lá. Então era alguma igreja que acredita que o Jordão, que ora, naquele tempo, o batismo no Jordão era uma coisa, hoje é outra coisa. O batismo não tem tanta importância assim, a ponto de exigir o local. Isso é fantasia. Eu vou, então, à Palestina para visitar o Rio Jordão e receber o verdadeiro batismo. Eu não creio que o meu batismo aqui no Brasil, né? Então, o que precisamos fazer, duas coisas precisamos fazer. O povo chamado evangélico seguir as diretrizes de João Calvino, por isso eu traduzi suas obras, para ser conhecido nas suas obras e não por informação nos livros, conta sua história. Não é só isso, mas eu tenho coragem de dizer, eu ando com João Calvino. João Calvino é meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Eu escrevi isso no meu livro, meu segundo livro, João Calvino no Brasil. Então, é possível que a fé realmente reformada vai mudar os rumos da igreja chamada evangélica, com tanta coisa vergonhosa nela? Eu creio. Mas não creio só no falar. Eu creio no fazer, no agir. Uma palavra concretizada. A fé reformada leva a isto. Ontem, eu parei no sermão, no Salmo 58, e Boyce ali fala sobre a nova moral dos Estados Unidos, da própria igreja, é algo de fazer qualquer um cair no chão e lamber o pó. Ele conta detalhes terríveis que virou o povo chamado cristão na América do Norte, que poderia ser chamada o berço da fé protestante. Quem é que foi para a América do Norte colonizar? Foram os ingleses, foram os escoceses, irlandeses e tal. E está escrito que eles tinham a Bíblia numa mão e as Institutas de Calvino noutra mão. Criaram gigantes da fé com isso. Cada família lia a Bíblia e as Institutas de Calvino. No Brasil, juntando todas as Institutas, juntando todas as Bíblias, nada é praticado. A fé reformada é a fé que leva à mudança da sociedade, que a juventude, a nova juventude pastoral, ministros da palavra,
pode levá-los a uma mudança de vida e, através deles, mudança das igrejas. Eu conversei longamente com uns pastores da Assembleia jovens e me falaram essas coisas. Nós lemos e descobrimos que a fé reformada é a fé realmente bíblica. Isso para mim é muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Eu me faço até hoje o que me levou a persistir. Eu via persistindo pessoas que estão só no horizontal deste mundo, em fazer coisas deste mundo. Podemos passar sem elas. Agora o que Deus me pôs a fazer é grande demais para desistir. Eu cria, essa é uma pergunta vital na minha vida. Por que eu persisti desta maneira? É vital. Há uma força, eu sabia o que era, mas não sabia explicar. Uma força dentro de mim me impelia para frente. Não via nada de tão concreto assim, mas eu tinha que persistir, eu tinha que caminhar. Minha esposa é minha testemunha a vida inteira. Eu via o invisível. Nesse sentido, eu creio que todos os cristãos têm um pouco do profeta, do dom profético, que é o que o Espírito Santo faz dentro de nós. Eu estou, talvez sem querer, fugindo do Espírito Santo, em declarar que ele é que me impelia para a frente. Porque eu não tinha nada para começar, para continuar, para chegar aonde eu cheguei. Quando cheguei no IBEL, eu não tinha nada. O diretor, notando, me chamou e disse: vou mandá-lo embora. Você não pode ficar aqui. Por quê, reverendo? Você não tem nada? Falei: não tenho mesmo. Eu não tinha família. Eu não tinha igreja mais porque eu virei as costas para aquela da qual despedi. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Eu não tinha cultura. Minha cultura foi uma escolinha rural. Nada mais de escola. Eu era um indivíduo totalmente cru. O Evangelho pegou um indivíduo totalmente cru. Falei assim para o diretor. Ele disse: você não tem família? Falei: reverendo, se o senhor me mandar embora, e é justo, porque realmente eu não tenho nada. Mas uma coisa é certa, se o senhor me mandar embora, eu posso ir para qualquer direção, porque ninguém me espera em lugar nenhum. Pá! Explodiu dentro dele aquela frase. Explique isso melhor. E eu expliquei. Minha família é viva, somos 8 irmãos, não sei onde eles estão, meus pais se separaram e eu moro sozinho numa pensãozinha e sou ferreiro. Eu trabalho dia e noite para pagar a pensão, nada mais. E fui explicando para ele. Ele chorou comigo.
Eu vejo aquele ancião, e não era jovem não, ancião, chorando comigo. Walter, que história mais absurda. Você vai me esperar uma semana para dar uma resposta se eu mando você embora ou não. No fim da semana, ele me chamou e disse, sorridente, você não vai embora. E me olhou e disse, parece que você nem se importou, nem gostou, porque não esboçou nem nada no rosto. E eu disse para ele, não sei, reverendo, é como se alguém me falasse de antemão que eu não ia embora. Muito difícil. Tempo muito difícil. A família cresceu, 5 filhos, e sem ganho suficiente para alimentar a família. Hoje está numa cama, morrendo aos poucos, um daqueles que enfiava em meu bolso todo mês um dinheiro que salvava a pátria. Levantamos de manhã, minha esposa disse, olha, não temos nem arroz, nada para comer. 5 bocas esperando, como passarinho, os filhotinhos, esperando o papai e a mamãe vir. Choramos juntos e disse, Deus proverá. Ali, pelas tantas do dia, chegou um amigo que era fiscal de máquina de beneficiar arroz do Estado. Naquele tempo comíamos o arroz beneficiado por essas máquinas. Ele disse, Walter, me deu na telha que eu vou levar você comigo para ir ali, eu tenho que fazer a vistoria numa máquina e quero você comigo para a gente ir proseando. Ah, vamos. E saímos, chegamos lá, a máquina tinha várias bicas de onde saiu o arroz, classificando já. Ele disse, qual arroz você levaria para mim? Eu quero comprar um saco. Mas você, por exemplo, saber que eu compro e pago o arroz, não por ser fiscal. Eu falei o primeiro, claro, né? Era para ele. Esse arroz aqui, eu concordo com você. Fulano, vem cá. Amarra a boca desse saco. Saco era de 20 litros. Não é esse saquinho aqui do supermercado, não. Era um saco de ninhagem. E nós voltamos para... Ele foi me deixar em casa. Quando chegamos lá, ele abriu o capô do carro. Esse arroz não é para mim não, Walter. Esse arroz é para você. Eu propus levá-lo, você escolher, o arroz é seu. E já tínhamos arroz. Chegamos em casa, descemos aquilo, a Cremilda, né? E eu choramos. E não falando dos problemas morais que sofremos, do pouco caso que faziam de nós. Cristãos não eram do mundo, não. Muitas vezes o que nos faz mal não são os do mundo, são os da igreja. Mas uma coisa é certa, sem dinheiro, juntei uma biblioteca.
sem saber nada. Eu queria ler, queria conhecimento, queria conhecimento. Queria ter o que me faltava. Até formar uma biblioteca quase como esta. E foi isso que me tornou um ministro da palavra de maneira completa. Chega lá um pastor da igreja. Eu vim te visitar. Posso? Pode. Ele expôs. Conversa vai, conversa vem. Eu quero conhecer sua biblioteca. Me falaram dela. Foi lá e olhou. Onde você conseguiu isso? Falei, brigando com minha esposa, porque ela achava que eu estava exagerando. Que a gente não podia ter a comida decente, comprar livro. E a minha resposta um dia para ela foi, um dia você vai entender e vai dar graças a Deus de eu fazer essa extravagância hoje. Pá, não deu outra. Aquele homem levou meu nome. Eu não sei se você, como batista, iria entender o que eu vou dizer. O João entenderia, porque é uma coisa particularmente presbiteriana, né? Usar um leigo, depois ordená-lo ministro da palavra, e ele vai passar a ser pastorante. Ele não era bem pastor, mas agora é pastor. Assim aconteceu comigo. Um presbitério de Goiânia me ordenou, achando que eu estava habilitado porque eu era estudioso demais. E lá no meio alguém fez uma pergunta meio assim, enviesada, para me provar. Eu disse, não é assim não. O que está escrito é diferente. Todo mundo ficou. Estava aprovado. Eu fui pastor de 75. De 75, ou de 70, uma coisa assim, até outro dia, quando veio a velhice, e igreja nenhuma iria me querer. As palavras são poucas, mas expressam tudo. Sem ela, eu não teria começado. O primeiro computador ela me deu de aniversário, né? Um presente de aniversário. Pareceu aquela coisa. Ela chegou com aquilo. Isso, sugestão de um colega de trabalho lá. Ela é maquinzista, né? E trabalhou lá uns 17 anos. E queria me dar um presente, falou com um colega. E ele falou, é um computador, veio para o Brasil agora. Primeiro computador que entra no Brasil. É um disquetinho, quadradinho. Aquilo de repente apagava tudo. Minha esposa, a natureza dela com a minha são díspares, né? Não bate uma coisa com a outra. Muito difícil, mas vamos fazer 60 anos juntos. 60. Então ela é uma mulher muito dinâmica e muito interessada no que eu faço. Ela dá muito valor no que eu faço. Talvez a primeira pessoa a valorizar meu trabalho de tradução é ela. Todo livro que chega traduzido, já livro físico, eu mostro para ela, é a primeira pessoa a ver. Ela
conhece um pouco mais de computador, ela faz toda a correspondência pela internet ou por outro meio qualquer, ela tem na maquininha dela todo o controle das pessoas com quem eu tenho convivência. Ela liga e fala, ó, o Walter quer falar com você. E vai lá e a gente... E a primeira pessoa a dar grande valor, então, é ela mesma. A outra coisa é que ela não deixa faltar nada. Ela ficou maluca quando esses dias que eu adoeci. Não vou trabalhar mais, não tem jeito, não aguento, né? As pernas ficaram bambas, não tiveram forças, perderam as forças. E ela, então, minha enfermeira, vai à farmácia e compra o que o médico passa e ela administra pontualmente todo o medicamento. E ela mostra, e isso me estimula, ela mostra esse interesse pelo meu bem-estar. Era tempo de... Ela falou, olha, você se vire. Eu não gosto de livro como você gosta. Se vire. Não. Ela chega com a maquininha, fala uma ligação para você, pega o fixo e fala, olha, venha cá, tem uma pessoa na linha. Então eu contei do pastor Batista, que lá do Rio, que abraçou a convicção reformada da fé cristã. Ele liga todo mês para orar comigo, conversar comigo. E assim por diante. Muitos outros de outras denominações. Já pensou um assembleano ligando para um presbiteriano para conversar sobre livro? Isso é uma disparidade. Mas existe. Tem pessoas lá das grimpas do Nordeste, do Norte, do Sul, que quer falar comigo por telefone e para me conhecer um pouco mais, porque chegou ao conhecimento dele essa literatura. E quem é que passa para mim? Quem coordena tudo isso para mim? Minha esposa. Além do mais, é uma mãe, um tamanho maior, não deixa os filhos me preocupar. Há coisinhas que nem me conta para me poupar, para não esquentar a moringa. E ela, sabendo um pouco mais, de vez em quando, resolve até problemas aqui no meu computador que eu não aprendi. Você pode rir, e você e o João podem rir de mim quando eu mostrar o que me extravancou ontem e hoje. Não consegui fazer. Mas isso aqui já está até feito, só fazer isto e tal. Mas para vocês, para mim, eu não domino nunca. Ela domina mais do que eu e resolve os problemas. E ela vive numa roda aí para me deixar contente, mesmo com essa diferença de temperamento. Isso aí a gente tira limpo, orando juntos.
conversando. E porque ela dorme mais cedo que eu, naquele tempo que eu trabalhava, levantava de madrugada, deitava à meia-noite, ela queria dormir. O que é que eu fiz? Tem um cômodo, vocês, se quiserem, eu tenho gosto em mostrar. Lá está minha televisão, lá está meu YouTube, lá está minhas revistas Tex. Eu tenho uma esposa completa, que não falta nada para um empreendedor. Pelo contrário, ela supre tudo. Vocês sabem que os primeiros tradutores de Calvino foi no tempo dele, lá na Inglaterra, né? As obras foram sendo traduzidas para o inglês da Inglaterra. E ele escrevia em latim e ele mesmo reescrevia em francês, e tinha seus tradutores já, e muitos, na Inglaterra, na Escócia, o escocês que criou a igreja presbiteriana lá na Escócia, o John Knox. Quem é que não conhece John Knox? Eu não conheço John Knox. Ele foi aluno de Calvino e implantou o calvinismo na Escócia com esse nome por causa do governo da igreja, né? Então, eu creio que se Calvino estivesse aqui hoje, andasse comigo, entrasse em minha oficina, ele ia achar um ambiente melhor que o dele, porque ele era luz de vela, uma candeia esfumacenta, lá um cômodo sem muita iluminação, e não tinha a biblioteca que eu tenho. A biblioteca dele se resumia naqueles compêndios grandes que ele ia adquirindo a duras penas, né, dos pais da igreja. Ele era estudante ou estudioso dos pais da igreja. Não é só Agostinho que ele conhecia, não. E ele me levou a conhecer muito mais a igreja cristã do que se eu não o tivesse como o homem cujas obras eu traduzo. Então, eu acho que Calvino não poderia ter o privilégio que eu tenho, porque a minha saúde que foi quebrantada agora. Eu sempre fui um homem saudável. E ele tinha N doenças, né? Dizem que de piolho da cabeça para baixo, né, até unha encravada, diz que ele tinha. Ele morreu em meio a horrores. Mas, na verdade, quem ganhou fui eu conhecendo João Calvino. Como é possível aquele jovem de 20 anos, 21 anos, lá no IBEL, ouvindo aquela roda de estudantes sobre João Calvino, as institutas, sem saber nada que linguagem era aquela. Nada. Como poderia aquela influência, aqueles colegas, alguns morreram antes. Um deles aqui em Goiânia morreu depois que eu comecei o trabalho e admirava. E ele sabia que ele estava naquela roda de estudantes
falando da última aula, João Calvino e as Institutas. E eu entro. Me trouxe uma influência enorme para o futuro. Embora nenhum missionário norte-americano me falasse uma palavra sequer sobre Calvino, enquanto trabalhávamos juntos. Nada. Ninguém falava de João Calvino, falava de Lutero. Ora, que Lutero foi um grande homem de Deus, foi. Que os luteranos têm muitos cristãos lá no meio, é verdade. Agora, o presbiterianismo que ignora a pessoa de João Calvino, de quem é a culpa? Essa pergunta ecoou em meu cérebro anos após anos, até um dia eu acordar. Porque quem é que causou isso na igreja, de total ignorância? Não foi a igreja. Foram os pastores. Mas não foram apenas os pastores. Os seminários não passaram nada a respeito, ou quase nada. Eu sinto que, estando com suas obras, eu presto atenção no estilo, eu presto atenção no caminho que ele tomou, o pensamento dele. Quer dizer, para poder dizer, eu conheço João Calvino, se é um indivíduo prolixo em escrever, dá para conhecer mais ou menos a personalidade do indivíduo. Por exemplo, eu conheci o Rui Barbosa. Nunca vi o Rui Barbosa, mas através do Papa e o Conselho. Que eu adquiri, ganhei e fui lendo. Papa e o Conselho. Porque lá ele mostra que era católico, mas um jesuíta, um inimigo do jesuitismo. E eu conheço João Calvino por causa do comportamento dele em suas próprias obras. E depois eu li grande parte aí sobre ele. O primeiro livro que eu li sobre ele foi João Calvino Era Assim, um livreto. Está aqui, ó. Está por aí. Um livreto. E através de nossa trajetória juntos, eu tive a ousadia de escrever meu livro João Calvino no Brasil. Porque eu não estou inventando nada em dizer que João Calvino veio para o Brasil, aprendeu português comigo. Nesse sentido, eu fui professor dele. Na aparência, você pensa, que homem megalomaníaco. Isso é empáfia. Não, eu falo com a alma isenta, como a verdade. Meio embaraçosa, mas é uma verdade. E quem está lendo minhas traduções, eu falo essas coisas, concorda comigo. Segundo lemos, principalmente no Evangelho de João, sobre... Então, pensando assim, eu creio, e também nos resultados, eu creio que ele está satisfeito com o meu trabalho. Porque ele me abençoou de tal modo que eu estou fazendo além de minha própria expectativa. Em perspectiva, quando eu escutei aqueles colegas falando de Calvino e as Institutas, até hoje, eu acho que
ele me encaminhou para fazer esse trabalho para a igreja. Porque eu sempre orei assim. Deus gostaria que o seu povo sofresse dano com o trabalho de um indivíduo irresponsável que não fosse iluminado pelo Espírito Santo justamente para fazer aquilo? Então, minha resposta, Deus está satisfeito com o que eu fiz, porque Ele me chamou para isso. Me conhecendo como eu conheço, meus irmãos, não dá para pensar que alguém fizesse o que eu faço sem a vontade de Deus, fora da vontade de Deus, porque não faz sentido. Por que eu faria isso? Mas me deu aquela vontade, aquela gana de fazer, aquela persistência em fazer, que essa pergunta não é nova para mim. Ela está ecoando sempre dentro de mim. Deus está satisfeito, porque seria uma desdita digna do inferno eterno terminar tudo ou chegar lá e dizer: o seu lugar não é aqui não, é outro. Porque você não fez minha vontade. Mandei fazer uma coisa e você fez outra. O que acha? A coerência das minhas palavras? É como o ministro da palavra, um pastor. Ele vive 60 anos como pastor, pastoreando a igreja. E no final ele descobre que estava tudo errado. Eu li a história de um pastor batista, que pedia a Deus sempre que ele morresse no púlpito, enquanto pregasse a palavra. E um dia o sermão foi cortado. E a igreja abriu um olho, depois o outro olho. Ele estava morto no púlpito. E a esposa ladeando e disse: Deus respondeu sua oração. Então é semelhante, aquele homem fez um pedido esquisito. Se lá no púlpito tem lugar de a gente morrer. Mas era o momento dele. Morreu no púlpito enquanto pregava. O coração parou. Seria a maior desdita para mim descobrir no final de minha vida que está perto, está perto. Eu sei que está perto. Eu descobrir que não era da vontade de Deus. Eu creio, aliás, que para mim foi uma grande honra que Deus me deu. Me deu a um homem simples, um homem do mato, um homem sem cultura, um homem sem nada, como aconteceu no Ibel, sem nada. Pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e ainda traduzir as obras de um homem como João Calvino. Isso é um privilégio que Deus me deu. Não deu a outro, porque Ele tem seus planos para cada um de nós. Cada livro que sai, eu dou graças por esse livro ter sido feito, estar ao alcance do povo, e rogo que Deus abençoe aqueles que tiverem acesso a esses livros, a essa literatura, e se tornar mais santo, mais justo, mais tal, ao ler as obras de um homem como João Calvino, que
Notadamente era um homem odiado, mas profundamente respeitado pelo que ele é. Ele era um homem cheio de convicção de que ele era reformador da igreja. Ele me passou essa. João Calvino tinha certeza de que era. Tanto é que ele foi expulso da cidade, foi embora para Estrasburgo e chegando lá, foi uma comissão atrás dele, a igreja não pode viver sem você. Você vai voltar conosco. E ele diz, sim, eu tenho que voltar para o meu inferno. Chamou Genebra de meu inferno e voltou. Porque ele sabia que Genebra não podia viver sem ele. Como pode ser um homem daquele ter essa ideia? E permite que um indivíduo morto até assine o nome dele lá, porque é um herege sem tamanho, negava a Trindade. Por isso ele visitou várias vezes pedindo que voltasse, que se arrependesse e se voltasse para Jesus. Mas Serveto morreu renitente. E ele então disse, lava as mãos. Era um tempo natural que mataram um herege, era a igreja romana enchia as fogueiras de cristãos verdadeiros, as masmorras. Calvino, eu não posso traduzir as cartas de João Calvino. Cartas que ele escreveu para variadas pessoas, até para rei, para princesa, rainha, e escreveu para os abandonados nas masmorras, confortando. Ele tinha certeza de que foi chamado por Deus para aquilo. Eu também tenho certeza de que fui chamado para traduzir as obras dele. Porque eu vou morrer amanhã. Depois da manhã, vocês vão lembrar disto e vão dizer que aquele homem está certo em fazer isso, porque as obras que ele traduziu têm sido uma bênção. Aquilo que é uma bênção nos causa desgosto? Não. Aquilo que é uma bênção é uma bênção. Eu sempre creio que o que eu faço é uma bênção. Eu tenho certeza que é uma bênção. Por quê? Muitos e muitos têm declarado isso. Eu sou outra pessoa e outra visão depois que eu leio João Calvino. Muito obrigado por ter participado. Esperamos que você tenha gostado. E eu quero dizer que você ainda tem muito mais para assistir. Amanhã, dia 29, nós teremos a presença do professor Franklin Ferreira e do professor Hermes Maia, dois eruditos brasileiros que têm muito também a contribuir, que já produziram muito ensino sobre João Calvino e que trarão aqui para a gente um pouco mais, compartilhando aquilo que Deus mesmo tem dado a eles, do conhecimento que tem. Nós queremos convidar você a participar amanhã da nossa transmissão, dia 29, 7h30 da noite.